Bom, agora nós vamos explicar para vocês a diferença entre os leilões judiciais para os leilões extrajudiciais. Leilão judicial, como o próprio nome diz, existe uma demanda, uma designação judicial. Existe um juiz envolvido designando para que esse imóvel seja promovido a leilão para suprir uma dívida que eventualmente essa pessoa fez, alguma obrigação que ela contraiu no passado e ela não pagou essa dívida. Então, o juiz, através de um credor que entrou com uma ação, o juiz pode sim promover um imóvel a leilão para cobrir, para suprir essa dívida aí que foi contraída, essa obrigação e foi contraída pela pessoa no passado. E a origem dos leilões judiciais pode ser uma origem federal, a pessoa pode estar devendo para a Receita Federal, se complicou com o imposto. Pode ser uma origem trabalhista, a pessoa tinha uma empresa, não pagou funcionários, os funcionários entraram com uma ação trabalhista, pode ser. E uma ação civil, quer dizer, existem diversas situações que eles poderão ser, um imóvel ser promovido a um leilão pela esfera civil, tá? Agora, os leilões extrajudiciais, não existe uma designação judicial. Existe uma lei que rege os contratos de alienação fiduciária, os contratos dos bancos, porque o leilão extrajudicial é o leilão dos bancos. São leilões promovidos pelos bancos de forma extrajudicial. A lei que rege é a Lei 9.514/97, é a lei da alienação fiduciária. E aí, em tese, o que diz essa lei? Caso o mutuário que contraiu esse empréstimo, pegou um crédito imobiliário, crédito habitacional, em algum momento ele não pagou, o banco ele pode consolidar, pode retomar essa propriedade em detrimento de um cliente que inadimpliu uma parcela. Obviamente ele não vai consolidar a propriedade na primeira parcela. Isso vai acontecendo, ele vai esgotando as possibilidades para que você entre em contato e vá pagar lá os débitos em atraso. Caso isso não ocorra, isso você se mantém inerte, o banco ele vai levar esse imóvel para o cartório, vai notificar o cartório para que o cartório faça uma purga da mora. É um processo que está previsto também na lei, onde que o banco te dá 15 dias para você acertar esses débitos que você tem, por exemplo, 5, 6 parcelas, só que você vai acertar no cartório. O cartório notifica, você tem 15 dias para fazer. Caso você não faça, o banco tem a prerrogativa de consolidar a propriedade, de retomar a propriedade para ele e levar esse imóvel a leilão. Então imagine que esse imóvel tem uma avaliação de R$ 500.000 e falta para quitar R$ 200.000. Esse imóvel vai ser promovido no primeiro leilão ao valor da avaliação. Então, digamos que o banco coloque R$ 500.000, ele for ser arrematado por R$ 500.000 e a dívida era R$ 200.000, o banco ele esse imóvel vai ser arrematado e o banco vai pagar a diferença para o mutuário, a diferença que ficou, porque o banco não é para ter lucro, o banco ele só quer recuperar o dinheiro que ele investiu, o empréstimo, né, que ele fez para a pessoa. Então, 500 mil avaliação, obviamente o valor da vida é 200, a diferença ele tem que devolver para o mutuário que perdeu o imóvel. Primeiro leilão, quase nunca esse imóvel é arrematado no primeiro leilão, porque é o valor da avaliação, valor de mercado. O que acontece? Esse imóvel, muito provavelmente, ele vai para o segundo leilão. E o segundo leilão prevê que esse imóvel tem que ser levado ao preço da dívida, mas as despesas eventuais que o banco, no caso a Caixa Econômica, teve, né, para promover essa consolidação. Todo o custo que ela teve para consolidar, mais o débito que existe, esse valor vai ser levado a leilão. E aí o que acontece? Segundo leilão, um arrematante, uma pessoa que olhou no site, olhou na nossa plataforma, lá no balcão do leilão, enxergou lá o imóvel que ele quer, ele vai entrar, se enquadrou, esse imóvel vai ter financiamento, ele previamente falou conosco, nós viabilizamos o financiamento para ele, explicamos todo o processo e conseguimos arrematar. Note, primeiro e segundo leilão, até o término do segundo leilão, o ex-mutuário ele tem direito à preferência. Então, até o segundo leilão, ele pode exercer o direito de preferência, tá? Caso ele exerça o direito de preferência, ele tem que pagar à vista. No caso, nós estamos citando o exemplo de R$ 200.000. Então, ele tem que dar os R$ 200.000 para o banco para não deixar esse imóvel seguir para outra pessoa. Caso ele não faça, aquele arrematante, aquele que arrematou o imóvel, que é o vencedor daquela arrematação, ele vai levar o imóvel, tá bom? Então, é muito importante vocês entenderem esse processo.
É uma oportunidade fantástica. Tem muitos imóveis no leilão da Caixa que tem até 90% de desconto. Tem que garimpar. Hoje, nós temos uma plataforma, vocês estão vendo agora um QR Code. Na verdade, vocês já estão vendo esse QR Code desde o início do vídeo. Esse QR Code te leva ao nosso site corporativo, balcãodoleilão.com.br. São mais de 30 mil oportunidades a nível Brasil. E o Balcão do Leilão atua em todos os estados do Brasil. Todos os estados do Brasil. Nós temos unidades de negócio credenciados dentro de cada estado para estar te ajudando. Então, se nesse momento você está assistindo esse vídeo e você está acessando a plataforma, você vai lá no autofiltro, vai buscar o filtro da plataforma, vai verificar sua cidade, os filtros lá. Quando entrar, vai aparecer a foto do imóvel, a descrição do imóvel, você clica e lá tem um formulário. E lá dentro do formulário você vai conversar com a unidade de negócio responsável pelo respectivo estado. Lá ele vai dizer para você quais são os débitos que existem no imóvel, como que vai fazer o processo de arrematação, qual é a entrada, aprovação de crédito, ele vai cuidar de tudo isso. É fantástico essa plataforma. Vocês vão lá, bater esse QR Code aqui e vai cair lá dentro da plataforma. Bom, entrou, comprou imóvel. Muitas pessoas têm uma discriminação por falta de entendimento de que comprar imóvel de leilão é uma bucha, porque eu não consigo tirar a pessoa, não vai, o imóvel está ocupado, não está desocupado. As pessoas têm medo de que as pessoas não desocupem. E aí eu vou quebrar esse paradigma para vocês. Tanto nos imóveis judiciais quanto nos imóveis extrajudiciais, a desocupação é eminente. Principalmente nos extrajudiciais, tá? Então, normalmente, nós conseguimos um êxito na desocupação extrajudicial em torno de 80%, 85%. O cliente acaba saindo de forma administrativa, porque nós explicamos para o cliente, caso ele resista na ocupação, na inércia da desocupação, o que vai acontecer com ele. Então, nós alertamos, e aí nós temos um bom resultado nas desocupações. Caso esse cliente, ainda assim, apesar de explicarmos todo o processo, ele resista à desocupação, nós temos que entrar com uma ação de emissão na posse. Nós precisamos emitir na posse, nós precisamos fazer essa ocupação de forma judicial, o que também é tranquilo. Gente, vou explicar uma coisa para vocês. Hoje, os maiores clientes nos imóveis Caixa são investidores. Você nunca, em tempo algum, vai ver um investidor colocando dinheiro bom em lugar ruim. Esquece. E outra, se o juiz levar em consideração variáveis como criança, pessoas excepcionais, idosos em consideração, o leilão deixa de ser leilão. A lei 9.514 perde eficácia e o leilão deixa de fazer sentido. Então, o juiz não leva isso em consideração. Tá? Então, existem duas formas de desocupar. A primeira é a administrativa, o que normalmente a gente tem bons êxitos no Brasil inteiro, ou a gente pode fazer no âmbito judicial, onde nós vamos entrar com a emissão na posse, o que também obtemos sucesso sem problema nenhum. Tá bom? Eu acho que deu para tirar dúvida de vocês, né? Outra coisa, a unidade de negócio que vai atender, ela também vai te dar um mapa muito interessante, mapa de viabilidade financeira de negócio. Caso você queira investir no imóvel, você precisa entender quanto que ele vai te dar de retorno. A imobiliária que vai estar te atendendo no teu estado, credenciado na unidade de negócio, vai te ajudar nesse processo. Tá? Vai dizer para você efetivamente qual vai ser o resultado final dessa aquisição. Tá bom? Bom, se tudo isso fez sentido para você, se você gostou desse vídeo, o que eu vou pedir? Para que você compartilhe com o maior número de pessoas possíveis, porque é informação muito útil. Assine o sininho de notificação, clica aqui nesse sininho de notificação, porque se você fizer isso, quando eu postar um vídeo, você vai ser o primeiro a estar recebendo. Então compartilha, assina aí assinala, né, o sininho de notificação e mantenha-se atento aos novos vídeos que nós vamos promovendo aí, tá bom? Muito obrigado por ter ficado até aqui.